Olá, meus queridos, estamos de volta aqui no canal do IBC, viu? Porque nós ficamos vários meses sem fazer nada no canal do IBC, né? Vocês perceberam também? E nós fazemos agora entrevistas com novas pessoas, por exemplo, Alexandre e Patrícia Dantas, que muitos de vocês já conhecem, da TV Verdade Presente, né? Dos congressos dos MVs, já fez vários seminários lá também, né, Alexandre? Sim. E sempre presente. E nós estamos aqui agora para entrevistá-los e conhecer a vida deles, né? Então sejam bem-vindos. Por onde vocês querem começar? Vocês são adventistas de berço? Lá de São Paulo, capital, né? Isso, eu conheço a Igreja Adventista desde meus 4 anos. Antes até, né? Praticamente de berço. Mas assim, minha mãe decidiu por ser adventista quando eu tinha 9 anos. Então nós decidimos ir e seguir a Cristo. Fomos muito perseguidas. Sim. Região metropolitana. Fomos muito perseguidas dentro de casa. Sim. Inclusive, a minha mãe, quando ela ia se batizar, nós fomos trancadas em casa, mantidas num cárcere privado, como se fosse isso. Então, assim, a minha infância, até essa época, foi uma infância tranquila. Depois disso, foram muitas perseguições. Mas passou-se o tempo, né? Fomos relaxando um pouco, né? Era uma adventista nominal, vamos dizer assim. Convencional. Me batizei aos 13 anos e aí fui seguindo, né? Achando tudo normal aí, né? Aí, quando os meus pais se separaram, minha mãe se afastou dos caminhos de Deus. Eu me afastei, fiquei 2 anos fora. Conheci o Alexandre dentro desses 2 anos. Fora da igreja. Fora da igreja. No primeiro dia que nós começamos a namorar, teve uma programação na igreja, eu convidei ele para ir e ele também foi. Você era o que lá em São Paulo? De profissão, de hobby? Eu? Você era forrozeiro que nem o Alexandre Bernardes? Não, eu era roqueiro. Pior aí. Então, aí só para chegar onde eu conheci ela. Então, eu nunca conheci adventismo, nunca vi falar de adventismo. Eu era roqueiro, nós tínhamos uma banda de rock, eu era vocalista, eu era o baixista. A gente fazia show na região. E aí, mas eu não sabia o que é oração, não sabia nada, eu não tinha lido a Bíblia, mas eu aprendi com a minha mãe pelo testemunho que ela era católica, a rezar. Então eu rezava e no final da reza eu falava, eu queria achar uma moça de igreja, Deus, que eu quero sair disso. Podia ser uma moça católica, evangélica. Sem correr. Não, Dani, para de correr. Fica aqui sentado um pouquinho agora, de castigo. O pai falou pra você não correr. Então eu tinha uma família católica, né? E eu via o testemunho da minha mãe, ela rezava, e aí eu rezava no banheiro, escondido, e no final da reza eu falava, Senhor, me dá uma moça de igreja, eu quero sair disso, sair do rock e tal. Moça de igreja, eu queria ir para uma igreja. E aí, um certo dia, eu conheci a tia dela, trabalhei junto, né? Eu era balconista, e trabalhava junto comigo a tia dela. A tia dela um dia, minha mãe faleceu, e aí eu andava triste e tal. E aí a tia dela convidava, ela saiu com o namorado dela e convidava eu para ir para os restaurantes, junto para me dar ânimo, né? Fazer uma companhia, Isso. né? Ter uma coisa diferente para fazer. No sábado eu liguei para a tia dela, vocês vão sair? Não, nós estamos na casa da minha irmã, que era a mãe dela. E aí eu fui até esse local. Aí eu conheci ela, eles eram tudo fora da igreja, estavam jogando baralho, pipoca, comendo carne, um monte de coisa, tudo fora da igreja. Mas você já tinha saído da igreja? Já tinha saído, tudo fora. Era dentro desses 2 anos aí que eu fiquei fora. Aí eu fui lá me distrair e tal. Aí eu tava lá jogando baralho lá. E aí ela chegou da escola. Conta esse caso bem interessante. Nesse dia eu tinha 2 aulas de matemática. E o professor estava lá e por uma razão que eu não sei, ele falou, não vai ter aula, foi embora. Vocês vão embora. E foi nessa hora que eu fui embora, correndo para casa. E aí... Chegando lá, você me viu. Vi. Mas nenhum interesse, ninguém teve interesse nenhum, tal. Olhando pro outro, tal, mas... Aí eu fui para casa, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, quando eu cheguei em casa, tocou o telefone. 2 horas da manhã, eu falei, alguma coisa, um acidente aconteceu, porque o namorado da tia dela tinha ido comigo até certo ponto, depois ele foi embora. 2 horas da manhã tocou, era a tia dela. Alexandre, senta aí que eu vou te contar uma coisa. Aí aconteceu algum acidente.
minha Sobrinha. gostou de você. Eu falei, Amou você. Eu não falei nada, nem falei só oi. Mas era a tia dela tramando as Deu coisas. piscar de olho? Não, nem Nada, nada. Nenhum interesse. Aí ela entrou no telefone, e tal, mas é a tia dela que forçou, sabe? Como foi a fala? Assim, que eu era do mundo, né? É uma pessoa do mundo, tá acostumada a ficar com as pessoas, né? Então seria uma pessoa a conhecer. Achou, é loucura. Legal, roqueirão, vamos lá hein? conhecer, ver como é que é. Aí ela falou assim, não, ela já quer namorar com você porque ela amou você e isso e tal, mas ela exagerou. Acho que pra deixar ele mais feliz, né? E aí falei, eu conversei com ele, Sim. aí a gente combinou, vamos conversar então no Eu dia falei seguinte. que ia na sua casa no outro dia. Pra gente Porque conversar. mesmo eu não sendo de igreja nenhuma, eu sempre tive aquela ideia, negócio de ficar, não. É namoro sério, ir na casa da moça, falar com a mãe, o pai, namoro sério. É, mesmo É, roqueiro. mesmo Ah, roqueiro. Você era ateu? Não, minha mãe é a família católica, eu sempre criei em Deus, mas nunca ia pra igreja. E nesse momento, inclusive, nesse período é que ele rezava, né? No Minha mãe banheiro. era praticante. Mas você chegou a se contaminar com a filosofia do rock, assim, o espírito... Não. O rock pesado? Não, Satanista, por exemplo? Era um Sempre rock tinha. popular. No meio lá tinha, mas a gente sempre esperia, sai fora com isso aí. Na Não, isso aí nada a verdade, ver. o estilo que o Alexandre gostava era um estilo que chama grunge, né? Que é Nirvana. É um rock mais Pearl ácido, Jam. mas não é um... Quem tá nos ouvindo sabe o que é isso. Pearl Jam, Alice in Chains, Guns N' Roses, Legião Urbana, rock mais que não é tão trash, né? Não é heavy metal. Isso. Sim. E aí, no dia seguinte, eu não dormi direito, ele também não, né? Fui na sua casa. Aí a gente foi na pastelaria. Sim. Aí nós fomos. Aí ele perguntou pra mim assim, Patrícia, você quer só ficar ou você quer namorar? Sério. Aí eu falei assim, é agora, hein? Eu vou falar pra ele, né? Porque se eu falasse pra ele, eu quero só ficar, ele vai achar que eu sou uma pessoa aí que... Fácil, né? da vida. Aí eu falei assim, olha... Aí eu falei a verdade pra ele. Não que aquele momento fosse o momento assim, pra isso. Mas eu falei pra ele, olha, eu quero ter uma pessoa, quero conhecer uma pessoa, quero ter um relacionamento sério com alguém. E aí foi que ele perguntou, você quer namorar comigo? No dia seguinte, assim. Conheceu no dia 14 de novembro, no dia 15 de novembro. Ele já falou assim, não, eu vou perguntar já. Aí eu falei assim, quero. Aí começamos a namorar. Aí- 15 de novembro de Foi 2002. que ano? 2002? 2002. Então, qual o relacionamento que vocês tinham com a igreja nesse momento? Nenhum. Nada. Aí, Assim, não, Você mas- nem conhecia de De verdade. conhecido, eu de uma pessoa afastada, que eles sentiam falta na igreja, de vez em quando eles faziam uma visita, tudo e tal. E aí você já começou a pensar, se eu casar um dia, eu queria casar na igreja? Eu não pensava nisso ainda. Certo. Não pensava, não. Como é que foi o desenrolar do namoro e tal? Aí teve, alguns dias depois, ela tinha programação na igreja, convidaram, ela foi. Aí ela me convidou. E eu fui. Não, foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi. Aí ele foi, sabe, prontamente, foi ali que ele conheceu. Porque eu já tava, Como ele- pedi a moça de igreja. Como o Alexandre, ele estava vestido de roqueiro, como ele andava, então ele falou assim, se alguém, eu vou nessa igreja, mas se alguém Vou do meu jeito. me olhar torto, eu não piso mais aqui. E qual não foi a surpresa dele? Ele chegou, o irmão Rui, Me abraçou, meu irmão. seja bem-vindo, que Deus te abençoe, e aí ele amou. Porque a minha aparência era de roqueiro. Eu tinha um cabelão e tinha uma corrente aqui prendida aqui, vinha aqui. Era Piercing. bem aparência bem roqueira mesmo. Nem vou pôr a foto, porque vocês aqui do canal do IBC, às vezes tem criança, né? A gente não quer incentivar o mal, mas a gente pode acreditar no que você está falando. Sim. E eu tinha aquelas motos com guidãozão, era bem roqueiro. que o pessoal olhava, Customizadas, né? roqueiro Motos mesmo. customizadas. E aí, Qual que é a graça? Os roqueiros fazem motociata bastante, assim? Faz. Reunião de rock. as pessoas se encontram para ouvir uma música, beber. Aliás, como alcançar um roqueiro? Você se pondo ali na posição deles. Como é que você alcançaria alguém assim? A mensagem de saúde, porque dentro do rock tem muito veganos, né? A mensagem de saúde é um bom apoio para alcançar os Não abre roqueiros. portas, né? Eles ouvem mais, eles gostam disso, né? Uau. Meio E ambiente, Apocalipse, eventos finais, também, depois? também, sim. Agora, é interessante que no meu rock, na minha época, não tinha muito negócio de droga.
estava entrando. E Deus me tirou no momento certo, porque alguns da minha época faleceram, Por suicidaram. N motivos, né? N motivos. Colegas meus. Então o rock, ele de frente ele é lindo demais. É só emoção, mas por trás é depressão, suicídio, droga, terrível. Certo. Então, assim, eu, como uma pessoa que sempre tinha sido da igreja e conhecer o rock, eu achei muito legal. Sim. E aí eu tinha vontade de ir nos shows, eu tinha vontade de conhecer mais. Então eu tinha a ideia de que, assim, agora eu posso ser o que eu quiser. Certo. É livre, né? É. E aí, assim, como Aquele eu livre, era... aspas. Nós temos uma diferença de idade de 9 anos. Certo. Então, assim, eu tinha 17 anos, né? Certo. E aí eu, né, super... Eu ia. E ele já era E a mais mãe dela confiava, ela... aos cuidados dele. Porque eu conheci a mãe dela, estudei, né? Na mesma Estudaram. escola. E é interessante que aí teve No ensino médio, quando eles faziam supletivo, pra não... Agora, como é que a gente fomos para a igreja? Como que Deus tocou para mim ir para a igreja? Foi algo bem interessante. Um dia eu tinha um show de rock numa praça, e nós era a banda principal, e tava cheio de gente. E combinei com ela, Patrícia, eu vou te pegar na sua casa e vou levar você pro show, tá? Nós já vamos, tudo bonitinho de moto. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, Alexandre, eu não vou. Patrícia, mas tá combinado. Vamos só essa vez depois na conversa. Tá combinado, tá todo mundo esperando nós lá. Aí o que foi? Você não quis ir? Aí a minha mãe, ela falou, Patrícia, se você quer que o Alexandre venha para os caminhos de Deus com você, você não pode acompanhar ele. E ficava aquela aí, vai, rock, vai pra igreja. Aí ficava assim, né? Esse meio termo Dividido. não dava certo. Aí eu falei assim, tá bom, mas então eu vou tomar essa decisão e eu não vou mais. E aí vinham uns jovens na nossa casa fazer um grupo de estudo lá. Apocalipse. E aí eu comecei a orar a Deus e um rapaz falou pra mim assim, mostrou o livro Mensagem aos Jovens sobre o jugo desigual. Aí eu falei assim, puxa, e agora o que eu faço? Era tua mãe que convidava esse jovem? Era. Eles eram conhecidos meus de bastante tempo, né? Certo. E aí ele falou assim, eu falei assim, então será que eu devo terminar o meu relacionamento, o meu namoro? Aí ele falou assim, calma, não se desespere, não se precipite. Ele falou, não se precipite. Comece a orar nas madrugadas. Então eu e minha mãe nos pusemos a orar nas madrugadas. Olha, como Deus trabalha. Foram 15 dias. Não precisei ficar muito tempo mais. Sério? O que aconteceu? O Alexandre tomou uma decisão. Mas aí, nesse show que eu tava falando, Continua. ela não foi. Aí eu falei, Patrícia, mas eu vou porque marquei lá, o pessoal tá esperando. Quando eu cheguei lá, tava uma multidão. Só que quem ia trazer os aparelhos de som não foi. Que coisa. Aí de lá eu falei assim, eu voltei pra casa dela, Patrícia, vocês são uma bruxa mesmo, né? Vocês fizeram a reza aí, que eu não entendia muito, e acabou com o show. Aí eu falei, desse dia em diante eu não quero mais nada com isso, eu vou pra igreja, não quero mais nada com isso. Foi. E aí, como é que foi a sua decisão pra desfazer das suas coisas? Então, aí eu tinha um disco muito antigo, disco dos Beatles, coisa antiga, valiosa. Eu ia vender lá na Galeria do Rock e voltava, ai não, eu ia, mas isso aqui não. Aí até que eu orei a Deus e dispensei tudo. E só é interessante para os irmãos não pensar, tá vendo, uma pessoa pode namorar com outra pessoa e ganhar ela para Jesus, da Adventista. Ela era fora da igreja, nós conhecemos no mundo. Certo. Então Deus, o que Deus fez? Satanás deu uma rasteira nos dois, eu estava no mundo e deu uma rasteira nela. O que Deus fez? Então eu vou trazer os dois, porque ela era do mundo. Porque a gente não pode incentivar, o Espírito de Profecia, a Bíblia, julgo desigual, uma pessoa... A gente não pode cair nesse engano, né? Tipo de evangelismo. Eu vou evangelizar um jovem, trazendo ele para a igreja, namorando com ele. Deus proíbe. Sim. Eu ia comentar que essa questão da oração das madrugadas, Deus ele age muito também rapidamente quando a pessoa também quer, né? Inclusive, quando o Alexandre tinha essa banda, a gente já tinha muita parceria. E eu desenhei o símbolo da banda deles. Sim. A camiseta, tudo ela. Camiseta, a gente Ou tinha seja, uma o inimigo parceria estava puxando grande de um desde lado, aquela o época. inimigo puxando ela e Deus puxando nós dois para cá. E aí tivemos que tomar a decisão. Graças a Que Deus. decisão, graças a Deus. Aí em 2005 nós nos batizamos juntos. E foi o pastor que fez o nosso E casamento. fizemos um tudo. propósito, isso é bem claro, deixar para os jovens, de a gente não ter relacionamento mundano, íntimo de namoro. Nós fizemos esse propósito, mesmo sem batizar, sem conhecer. Antes mesmo.
Antes de se batizar. Antes mesmo. Bom, Então, assim, a gente percebe que quando a gente é batizado com o Espírito Santo, não tem uma época, né? É só deixar que o Espírito Santo trabalha. Ah, tá. Sim, não tem uma época de... Por exemplo, depois que a pessoa se batiza, ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Mas a Vai pessoa deixar pode as ser coisas. batizada com o Espírito Santo antes de se batizar nas águas. Já se converter antes, né? Isso. E é interessante, irmãos, que quando a gente se batizou, era a época que estava a mensagem de saúde. Tinha um pastor muito consagrado, pastor Ailton Batista. Ele falava de saúde, a família dele toda vivia a mensagem de saúde e ele pregava. Sempre quando ele ia dar um sermão, ele dava dicas de saúde. Gente, quando vocês vão fazer o arroz, não frita o óleo, faz assim, assim. Aí eu, que interessante. E a gente já entrou na mensagem de saúde, direto. Batizamos, entrando na mensagem de saúde. E tava aquele apocalipse, todo mundo Que ano pregando. que foi isso? 2005 já. 2005. Aí, olha, uma coisa interessante. Eu comecei a voltar, né, para os caminhos de Deus e eu falava para Deus assim: Deus, as pessoas falam tanto de você. As pessoas falam que você é maravilhoso, que você é tremendo, mas eu não sei quem você é. Eu falei bem assim. É mesmo? Eu falei nessas palavras: Deus, eu não sei quem você é, eu quero te conhecer. E aí, a gente começou então, né, a ter mais conhecimento, mais interesse. E uma coisa interessante que minha mãe, quando eu era assim, juvenil, né? A minha mãe, ela falava pra mim que eu tinha que não usar calça mais. Minha mãe, ela falava: você tem que ir pra escola de saia, você é uma cristã. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Só que ela não usava o texto de Ellen White. Não, minha mãe não conhecia muito. E aí, quando eu voltei para os caminhos de Deus, eu pensei assim comigo. Eu lembro desse ensinamento da minha mãe. E aí eu falei: não vou mais usar. Olha, Joguei cara, fora. Certo. Aí eu fui comprando. Tinha época assim do frio que eu sofria bastante ali, porque eu não tinha uma forma de agasalhar, não tinha muitas roupas, né? Mas você já lia o Ellen White nessa altura? Não. Tava começando ainda. Ia ainda levar um tempinho ainda. Você já lia. Eu antes de batizar já lia. Isso. Aí eu comecei a ler o primeiro livro em 2006, que foi o Lar Adventista, que foi o ano que nós nos casamos. Certo. E aí é interessante, quando a gente casou, eu trabalhava de balconista numa loja, de segunda a sábado, e resolvi falar com o dono da empresa. Aí, antes de me batizar, né? Aí não teve jeito, me mandou embora. E é interessante, quando eu casei, esse Mesmo patrão, que era do candomblé, maçom, ele não gostava de Bíblia, nada. Ele: Alexandre, eu quero que você volte a trabalhar e você não vai trabalhar no sábado. Ou seja, eu trabalhei de balconista no centro de São Paulo, só eu não trabalhava no sábado. Milagre de Deus. Sim. E eu comecei a ler os livros de profecia. Eu lia um livro no mês. Eu trabalhava perto da casa publicadora, né? Ali na Sé. Eu li um livro, acabava o livro, eu corria no horário do meu almoço, comia rapidinho, ia lá comprava outro livro. Em um mês eu lia. Em um mês. e foi Ellen adquirindo White. muitos E Ellen livros. White, só Ellen White. Os nossos presentes de aniversário, de Natal, era tudo isso. Tudo Espírito de Bíblia, profecia. Quer me dar Espírito de presente? profecia. Mas você não era professor? Como é que... Não, aí Não. foi muito depois. Depois, quando a gente estava casada, a Patrícia, ela fez pedagogia, se formou, aí ela me incentivou: Alexandre, agora você vai ser professor, você vai fazer faculdade. Eu fiz. Não, aí você escolheu, né? Não falei que você seria Sim. professor, Sim, mas você Mas escolheu. Você me incentivou. Você viu o potencial nele, né? sim. Sim, sim. Eu gostaria que ele tivesse feito outro curso, Certo. nutricionista, por exemplo. Mas aí era uma escolha dele, né? Eu não posso interferir. Você fez pedagogia, então depois de convertida, Sim, batizada, sim, para se reorientar na vida. Não, assim, porque você era jovenzinha e queria, né? Sim. Então você fez pedagogia para ser professor de crianças. sim, Né? sim. E você fez tendo em vista a mesma coisa também? Crianças? Não, porque eu gostava. O que você gosta? Nutrição, também direito eu gostava, mas financeiramente não dava, fui para história, era a terceira opção. Fui para história, fazer história, gostava muito de história. E aí me formei, e aí antes disso a gente conheceu a Verdade Presente. Interessante falar sobre isso. Isso. Antes da faculdade. Adventista convencional, a gente lia, mas não tinha assim, conhecia as verdades, como mensagem de saúde, mensagem de vestuário. E aí veio alguns irmãos que nos despertou. Tinha a igreja do Evilânio, a igreja no porão, uma igrejinha bem pequenininha. Simplesinha. Adventista, convencional, igreja. Tinha os irmãos de Barueri que vinham pregar, vigília sobre a mensagem de 1888. E aí pregaram, depois a gente conheceu o IEST, através dos vídeos do YouTube, o Diego Silva pregando.
começamos a frequentar o congresso do IEST. E era mais áudios também, né? CDs. Sim. Uhum. Que até era o Marcos, esqueci o nome dele, Marcos não sei o de quê. Barro. Isso, que enviava os CDs. E aí começamos a frequentar o congresso, né? Do Yes? Mas Yes. vocês não tinham muito preconceito nesse momento, né? Não, e a gente nem sabia que era contra. Dessa Sim. guerra que não podia, podia. É interessante isso aí. É. E a gente conhecemos o Silverino nessa época. Aí eu era ancião da igreja. Aí eu trazia o pastor Diego, o Silverino fez 2 semanas de oração. E aí que começou o confronto. Aí que eu percebi, o pessoal da igreja não gosta. E aí começou, mas nisso eu fiquei 10 anos ainda. Ali na igreja, como ancião, sempre o pessoal... Porque a gente não era muito de trazer confusão, a gente pregava, ficava ali. Se alguém vinha pregar contra, ninguém se levantava. Deus também favoreceu, porque o pastor que veio, ele era da saúde, ele era um pastor que é o seguinte, alguém dizia, tem uns irmãos meio fanáticos pregando, fazendo vigília. Ele vinha na casa dele, assistia todo o sermão e via como é que era. São de Deus. Ele não falava, ele não julgava porque o outro falava, ele ia ver. Ele assistia tudinho a pregação. Interessante. A mensagem de Deus, e ia embora. Uau. Bem interessante. Até que ano isso que não teve oposição? Mais ou menos. Até surgiu o MV ou foi antes do MV? Eu acho que até surgiu o MV. É. Porque com o MV foi no congresso aquele que o Daniel Spencer veio naquela Estância Árvore da Vida. Sim. A gente levou quase a igreja inteira. Sim. E a igreja era um pequeno grupo. Dos 40 irmãos, pelo menos 20 foi. Da nossa. Então aí no sábado ficou meio vazio. Aí o pessoal ficou meio bravo, né? A maioria foi assim, o Daniel. E aí teve aquela série sobre perfeccionismo, essa polêmica, né? Que a gente até fez vídeo de perfeccionismo não juntos. E a igreja aí começou a se posicionar muito contra, né? Sim. Porque era em São Paulo, né? A gente estava em São Paulo. O IESH era no Rio de Janeiro, era mais desconhecido. Sim. Muita pessoa não conhecia. E aí nós fomos no congresso. O último congresso que a gente foi com o Daniel Spencer também, né? Que foi lá em Santa Isabel, que foi um monte de irmão também do grupo. Que aí começou mais a perseguição, Francisco Morato. Mas aí nós já estávamos em Francisco Morato. Sim. Fomos para E Central. aí foi o último, né? Como membros convencionais. Mas vocês foram aceitando toda a verdade do IES. Sim. Inclusive, olha uma questão como é interessante, né? Às vezes o jovem vai para a faculdade muito despreparado espiritualmente. Então qualquer onda de filosofia humana pode o arrastar. Sim. Eu, foi coincidentemente, né? Eu conheci muitas verdades primeiro. E depois eu fui fazer faculdade. Sim. Então ali eu já tinha uma idade, uma maturidade, um conhecimento espiritual. E interessante que na época da faculdade foi onde eu fiz as maiores reformas da minha vida. Sim. Amém. Sim. E aí então essa questão, o jovem, eu não desestimulo o jovem a fazer uma faculdade. Mas ele precisa estar muito firme espiritualmente. Senão cai. E a idade também conta muito. Então eu desestimulo se ele não tiver idade suficiente e não tiver maturidade espiritual suficiente. Agora todo jovem vai achar, não, mas eu tenho maturidade, eu vou lá. Mas aí aí que é tá, um perigo. Porque onde a faculdade que eu fiz era particular, não era do Estado, não era do governo, porque geralmente o ateísmo está dentro do governo, né? A esquerda, toda essa filosofia. Eu fiz particular e 80% era ateu e era contra qualquer coisa de Bíblia. Os professores incentivados... Muito socialismo, comunismo. Então, eu já vi muitas pessoas que entrou lá, tá até na minha classe, pessoas de outra denominação, né? As pessoas conservadoras, saião, cabelão, que saíram quase que já sendo feminista. Quase no feminismo já. Tão terrível que era. Então, o jovem ele precisa se perguntar, né? Primeiro, o que Deus quer de mim? Sim. É interessante isso, ele fazer isso. E eu estou treinando a minha filha para ser missionária. Né? Eu não vou preparar ela de jeito nenhum para vestibular, deixar na boca do gol para ela fazer faculdade. Eu vou dificultar. Se ela aos 18 quiser, né? Sim. É outra história, mas eu vou preparar para ser missionária e assim por diante. Mas que bom.
Então, você foi professor de história do ensino médio? Ensino médio. E como é que foi, assim, você lá como pessoa da Verdade Presente Adventista? Dentro da escola? É. Dentro da escola não poderia falar, porque é do Estado, né? Era proibido falar Mas de nem Bíblia. falar da Revolução Francesa, Não, da mas ótica do grande o conflito. que eu usava, o que a maioria pode usar, que todo mundo aceita, saúde. Eu passava até texto. Até tinha- camiseta, né? Isso, eu usava camiseta falando de saúde, ou um texto bíblico, porque é a minha camiseta. O pessoal anda com camiseta de time lá, ninguém podia falar nada. E aí despertou muitos jovens a mensagem de saúde. Sim. Mas vegetariano você come o quê? Não come nada? Porque eu entrei lá como eventual, né? Eventual passa a matéria que Quando o livre. professor falta, Isso. ele substitui para que o aluno possa ter. E eu usei muito aulas, né? tempo um livro de A carga saúde da horária. igreja, que eu passava dicas de saúde. Ó, pra vocês copiar e depois eu corrigir. E muitos despertaram, assim. Até hoje no Facebook, WhatsApp, eu tenho muitos alunos da escola. Mas voltando à questão da história, você não pode ensinar a Revolução Francesa do ponto de vista que eles estavam rejeitando, na verdade, o catolicismo que, Sim. né, e assim, você não pode falar isso, ou pode? Pode, no livro didático tem sobre Martim Lutero. Você pode. A explicação é do Mas professor. até que ponto? Até aí, peraí, se eu agora não, aí já é demais. Tipo assim, qual que é o limite, mais ou menos, que você pode explorar isso aí? Eu penso que como o Brasil é um país cristão, você pode explorar bem. Mas o que você não pode é fazer proselitismo, né? Assim, Sim. escancarado de igreja. Mas você pode dar sua aula falando do cristianismo, a história do cristianismo, que a maioria dos alunos, os pais são cristãos, né? Sim. A maioria. Legal. Então, voltemos à questão da Verdade Presente, IEST, vocês não tinham oposição, estava numa boa, só, assim, a oposição que o IEST sofria era da cúpula do IEST, o Diego Silva. sim. Assim, né, vocês, como congressistas, não sentiam muito Não. isso. Sentimos uma coisinha assim que o pastor falou com uma pessoa que a gente levou ao batismo recentemente, na época lá, né? Aí nós levamos ela para o congresso, né? Pro congresso. Aí quando ela chegou, o pastor falou, ó, não manda com a Alexandre e a Patrícia. Aí ela veio e falou para nós, ó, o pastor falou não andar com vocês. Mas ela sempre andava, que a gente deu isso tudo para ela, a gente que encaminhou ela e ela andava conosco. Começou a perseguiçãozinha, mas o pastor era bem maleável, bem cristão. E aí depois veio outro pastor já enviado para tirar nós. Ele mesmo falou, vim para... Eu era ancião, Isso eu falei foi depois do MV Grandão. Isso, eu era ancião, e aí veio um pastor, já foi lá em casa e falou, ó, inclusive ele nem fez comissão, já me tirou como ancião. Sem comissão, sem nada. Já chegou, Alexandre não vai ser mais ancião e me tirou. E a igreja aceitou. E a igreja aceitou. E aí eu já senti ali, e aí ele foi lá em casa, né? Aquela vez que ele foi lá em casa, ele falou, gente, ele falou até assim, gente, eu vou confessar para vocês creem nisso, mas não fala, fica quietinho. Ele falou isso claramente para nós. Tem uma doutrina da igreja adventista, pastor, hein? Que eu não vou falar que eu não vou falar qual qual que é, mas eu não acredito. Mas eu fico para mim. Eu não acredito, é uma doutrina que eu não acredito. Então, fica quietinho se vocês acreditar com Mas algum 28 crenças? ele falou que não acreditava, não. Isso. Então, Depois vocês chegaram a descobrir qual é? não, mas ele, infelizmente, não sei se felizmente, ele saiu da obra, né? Certo. Ele tinha paralelamente, o que ele tinha? outro negócio. Ele né? tinha outro negócio. Ele era pastor e tinha outros negócios que na semana ele ficava nos negócios dele, que era na cidade. E os membros o apoiavam porque trabalhava com ele, né? Quando o membro saía, era mandado embora, aí o membro falava mal. Mas estava trabalhando, estava tudo bem. Ele tinha outros negócios por fora. E aí a oposição foi crescendo, né? Crescendo. Até que nós começamos a montar um grupo de estudos de profecia. Começou na igreja. Era o tal do culto do poder, que a gente fazia 7 horas da manhã na igreja. E aí foi crescendo, os irmãos desanimou depois, e nós fomos para casa de uma irmã, que eram os diáconos da igreja, né? Sábado à noite, sem pretensão, vamos estudar isso, profecia. A gente não estudava tema. Tinha no boletim da igreja, anunciava na igreja, quem quiser, na casa da irmã Maria e tal, O sábado 6 Alexandre horas. ele era diretor do Ministério de Espírito de Publicações, Profecia. né, que é o Sim. Espírito de Profecia. Aí um outro ano também eu acabei ficando Sim. com esse ministério. E aí a gente tinha E aí, essas atividades. 6 horas, os irmãos ia, às 6 horas da noite, 18 horas, né? Ia, e aí foi crescendo, os irmãos de Morato, nós éramos Franco da Rocha. Os irmãos de Francisco Morato começaram a ir, e cresceu,
que inclusive a mulher do pastor e a filha do pastor começou a frequentar. Por que eles começaram a frequentar? Porque começaram a falar mal. Ah, aquele grupo é terrível, é fanático, então eles foram. Então deixa a gente participar. São os da casa de César. Foram participar. Vou ver o que vai acontecer. Foram e ficaram 1 ano conosco. Inclusive a mulher desse pastor falava assim no Facebook dela: um lugar apropriado para ir sábado à noite. Mostrava a foto do pequeno grupo. E ele ia, até que tiraram ele. Tiraram ele. Quem? Esse pastor? Esse pastor, essa família, logo jogaram esse para outro lugar. E aí mandou esse pastor, que era o perseguidor, que ele veio enviado para destruir o grupo. Só que ele veio, não conseguiu. Esse pastor também não conseguiu. Tirou o nosso cargo, mas não conseguiu destruir o grupo. Aí a irmã Maria, ela mudou para o campo. Ela foi para Ceará, foi para o campo. Oi Maria, se você estiver assistindo. Parabéns, viu? Osivaldo, família, Ieda. Francivaldo. Ieda e o menino era Vitoriano. E aí eles se mudaram e aí a gente vai fazer o pequeno grupo aonde? Fomos para casa da irmã Silvia e Laércio, que é em Francisco Morato. Aí a gente se mudou, pegamos nossa carta que era em Franco, fomos para Morato, juntou todo mundo. Ali os irmãos, tudo na central. Muita gente pensou que a gente estava saindo da igreja que nós estávamos para fugir do pastor. Certo. Mas não é. Sim. Porque eu cresci lá, me batizei, casei, casamos, apresentei meu filho moramos lá. Moramos na igreja durante quanto tempo? Então aquela igreja significava muito para nós. Quanto tempo nós moramos na igreja? 6 meses. 6 meses como caseiro, nós moramos na igreja. E aí nós moramos na igreja, essa igreja que ela está falando. Então era uma igreja que significava muito para nós. Principalmente para ela, que ela praticamente batizou nessa igreja desde pequenininha. Eu cresci lá, né? A gente foi todo mundo para lá. Inclusive o pastor de lá, que falou: vem para cá, vocês serão uma benção para cá. Vem para cá, para a Central de Morato. E a gente foi. E os irmãos já estavam lá, Laércio, Marcão, Guilherme, Yuli, era tudo essa igreja. Já ficamos lá e congregava na igreja e tinha um estudo às 6 horas do Espírito de Profecia. E não era estudo temático, a gente pegava um ano bíblico do Espírito de Profecia. Pegava o desejado, um exemplo, lia o primeiro capítulo e comentava. Até o último. Semana que vem, segundo capítulo, comentava. Comentava só no fim da leitura? Só no fim da leitura. Lia o capítulo inteiro, depois abria... Marcávamos as partes que nós achávamos mais interessantes. O que achou de interessante? Aí um ia comentar, achei interessante isso. Outro comentava em cima. Era assim. Sim. Fomos cresceu tanto que até o ministerial do Espírito de Profecia da Paulista Leste, ele disse assim, ele foi visitar e falou: que bênção, isso teria que ter em toda igreja um grupo desse. Toda igreja, que benção que esses grupos. Que o grupo despertava a mensagem de saúde, os irmãos saíam da mornidão, despertava o espírito missionário, nós fazíamos trabalho missionário sempre, despertou a igreja. E aí depois chegou outro pastor e já veio falando que, não, é que vocês causam divisão na igreja. Aí a gente perguntava: como assim divisão na igreja? É esse grupo. Vocês estão no mesmo horário do JA. Aí o que a gente fez? Então vamos para outro horário, pastor, não tem problema. Aí mudamos, não, ainda está dividindo a igreja. Aí depois eles falaram: não, vocês têm que mudar, não é para ler o Espírito de Profecia, vai ler um livro que eu quero. Vai passar em comissão. Comissão, o livro que eu quero, sem Espírito de Profecia. Que catolicismo é esse, né? Sem Espírito de Profecia. Aí nós falamos: aí não dá. Aí o que a gente começou? Foi eu, Laércio e o Deusdete, fomos lá na associação. Deusdete Durso? Isso, fomos lá na associação. Tivemos reunião, teve até 2 pastores do NASP e toda a cúpula da Paulista Celeste. Nos receberam muito bem, foram muito corteses, foram uma benção, né? O presidente nos receberam, nós ficamos quase 3 horas lá conversando com eles. E eles viram que, inclusive a gente perguntou para ele qual é a doutrina que a gente está infringindo. O presidente da Associação Paulista Leste disse assim claramente, e todo mundo ouviu: não é nenhuma doutrina, eu sei que vocês crêem nas 28 crenças fundamentais. Eu sei que vocês crêem. O problema é que de lá me ligam e dizem que você está causando divisão. E aí qual foi o conselho? Ele falou assim: dê um tempo desse grupo de Espírito de Profecia. Isso não é cada um na sua casa, para com isso. Aí que a gente falou, nós somos em 3, pastor, é o seguinte, nós não podemos tomar decisão, vamos levar para o grupo e o grupo vai decidir. E aí no outro sábado se reunimos, o grupo de estudo, e eles falaram assim para a gente acabar. Qual que é a nossa resposta que a gente vai dar? Vocês querem? Vocês querem? Unanimemente os irmãos falaram: nós não vamos parar porque não estamos infringindo nada. Não estamos no horário paralelo com a igreja, nem estamos fazendo um culto separado. Não tem horário de culto, nós não estamos fazendo um horário de culto.
E aí decidimos, dei uma resposta para eles e eles vieram. Então, vocês vão sofrer consequências. Teve uma reunião distrital com todos os membros do Todos. distrito. Trouxeram um pastor. Gente que nunca tinha visto a gente na vida, estava decidindo coisas que nem sabia, né? Sim, aí teve uma reunião distrital, aí eles mandaram um pastor do NAS para pregar sobre perfeccionismo, sobre trindade. Eu falei, ué, mas o que tem a ver isso aí? Mas não... Inclusive falaram a mesma coisa que a gente crê. Não, nós temos que ser perfeito mesmo, é a perfeição, tal. Mas é assim que a gente crê desse jeito. E aí foi, depois teve uma reunião só com a central, né, com a igreja. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. E aí o que aconteceu? Teve aquela comissão que é só com a comissão da igreja, leva nós para a comissão, né? Sim. Um por um vai lá e a comissão ouve. Então, no manual da igreja, é pra gente falar e eles ouvir e tomar decisão, né? Certo. Um por um subia lá e todo mundo ficava quieto, a comissão. Aí nós perguntava, qual é a acusação? Pra gente, todo mundo quieto. Não, vocês têm 5 minutos para falar. Mas falar o quê? Qual é a acusação? A gente entendeu que eles foram orientados para ninguém falar nada. Nada. Só nos ouvir fazer aquele praxe, sabe? Sim. E aí subia um, inclusive tinha até uma história bem engraçada, que um irmão subiu e ele... E aí, qual é a acusação? Nenhuma. Então vamos cantar um hino? Vamos ficar todo mundo em pé? E ele o tempo todo ele cantou hino com os irmãos. Oraram. Oraram e... Então usei meu tempo, orei e cantei um... E aí depois teve com a igreja, né? Para passar os votos, a igreja inteira. E é interessante que era para a gente ser ouvido com a igreja, eles não deixaram. E irmãos, uma irmã até se levantou lá. Eu quero ouvir eles, porque eles estão sendo excluídos. Qual o motivo? Eu quero que eles falem lá na frente. Aí o pastor falou, eles não têm direito de falar lá na frente. Não vai ser falado. Já vai voltar, se vão ser excluídos ou não. E aí essa irmã se levantou e falou, ela era até diretora dos aventureiros. Ela falou assim, gente, quem é para ser excluído é eu. Eu sou mundana, eu faço isso, faço aquilo. Eu que tenho que ser excluída, não eles. A irmã se levantou defendendo. E aí foi para a votação. Resumidamente, a votação foi 41 a 45. Sério? E um exemplo, criança deixaram votar. Não batizada? Batizada. Não, batizada. Criança pequena. Mas assim, votar. 8, 12 anos, né? Sim, votaram. O pastor e a mulher votaram. Eles trouxeram, olha o que eles fizeram. Falaram assim, nós vamos transferir uma família de 3 pessoas. Antes nós vamos ler a transferência deles. Depois eles têm direito de votar também, no mesmo dia. Trouxeram eles. Pessoas que não estavam vindo mais na igreja nunca. Pararam de ir na igreja. Convidaram eles, foram na casa. Trouxeram eles para votar contra nós. E mesmo assim, deu 5 votos de diferença. Alguns, infelizmente, alguns que poderiam ter nos votado sim, a favor, preferiram faltar nesse dia. Sim. Para se manter neutros. Uma covardia, né? Alguns que eram parentes do nosso grupo, parentes de irmãos do nosso grupo. Faltou e aí acabou... Não... Mas foi assim que foi uma derrota. Porque foi dividida, eles fazendo essa expressão, quase dividiu, meio a meio. Então a igreja se dividiu. Sim. Né? E na semana seguinte a gente foi para a igreja, as pessoas até cumprimentaram, normal. O que aconteceu? Na igreja normal. Porque eles pensaram que ao excluir, você não vem mais para a igreja. A gente fomos normal. Até que nós fomos excluídos em dezembro, março veio a pandemia, né? Certo. E aí vocês continuavam a reunião, continuamos, sendo que a igreja não podia mais. Não podia mais, mas nós continuamos todo o tempo, graças a Deus. Nas casas, né? E ninguém sofreu nenhuma perda com o negócio da PIM, com a doencinha aí. Ninguém. Mas olha que espetáculo para o céu e com certeza por toda a eternidade isso aí vai ser um caso, assim, um estudo de caso, né? Para ser demonstrado o que faz o pecado, né? Nos anos 2000 no Brasil. Vamos ver, olha só que espetáculo. Assim, vai ser com certeza registrado pela eternidade, né? Sim. Para ver como funciona o mal e que realmente é muito mal e assim por diante, né? Sim. E como é que você se sentiu com isso, Patrícia? Olha, inicialmente eu ficava pensando, as pessoas vão me perguntar de que igreja eu sou e eu vou responder o quê? E aí eu fiquei pensando, no final, não vai ter essa questão de igrejas, né? Sim. É a verdade, é o assentimento da verdade no coração. Exatamente. Como está escrito, né? E aí eu comecei a pensar e a ficar em paz, porque eu então
não fui excluída por ter quebrado mandamentos, por ter adulterado, roubado, matado, enfim, né? E foi por causa da justiça. Então isso foi me dando paz. E hoje, assim, eu não sinto raiva, não sinto rancor, mágoa por ninguém. Vivo minha vida em paz, tranquilamente, e procurando aí fazer a vontade de Deus, né? E se alguém te perguntar, Alexandre, já se rebatizou? Aí eu perguntaria, mas por que eu vou me rebatizar? Qual foi o pecado, alguma doutrina que eu não creio? Nenhuma. Por que eu vou me rebatizar? Para quê? Por quê? No começo eu também pensei assim, aquele texto lá de Mateus 16, o que ligares na terra será ligado no céu. Mas logo depois eu me lembrei, mas espera aí, o povo de Deus sempre apedrejou e matou os profetas, né? Como Jesus falou, qual foi o profeta que não foi? Então eu pensei, é verdade, né? Isso aí me consola realmente, porque essa dicotomia, né? Deus, que é sabedor dos corações, dos pensamentos, ele vai saber definir o que eu vou desligar. Sim. Os homens estão desligando algo que eu vou consentir em desligar no céu? E o que vocês diriam para alguém que, por medo de ser excluído, está talvez não pregando aquela mensagem que sabe que deveria pregar, ou que não está, né, cumprindo o seu dever, para não ser excluído, que estão ali? Eu diria que faça a vontade de Deus, deixe as consequências com Deus. Deixa as consequências com Deus. Que a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram e não se vendem. Aí talvez a pessoa pode racionalizar, mas tem ainda uma obra a ser feita aqui dentro da igreja, ou tem ainda pessoas a ser alcançadas aqui na igreja, então... Eu responderia o que eu respondi para um pastor. Não é cargo de igreja ou pregação no púlpito que vai nos segurar, né? Entre aspas. Sim. Nós temos um mundo para pregar. Da igreja. Sim. E nesse interim que a gente estava no processo de exclusão, a gente tinha trabalho nos presídios, ela e eu, nós íamos nos presídios, trabalhamos na comportagem, estava muito trabalho missionário, né? Inclusive hoje o presídio, os irmãos que nos excluíram, né, deram o voto para excluir, não nos substituíram, parou a obra no presídio. Porque era eu, Marcão, Rosivaldo, Patrícia, então tirou nós do presídio e ninguém foi, né, substituir, né? E eu responderia assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, eles têm, né? Mas voltando a essa questão do presídio, como é que foi, vocês já tinham começado, antes de ter oposição da igreja, né, a visitar prisões? Não, com oposição, já tinha oposição. Já tinha oposição. Já tinha oposição. E isso aí aumentou a oposição ou diminuiu? Não, só ficaram como neutro, assim. Não ficavam divulgando nosso trabalho. Lá na frente a gente pedia, fala lá na frente que a gente precisa de pessoas para ir no presídio com nós. Não, tipo, que a gente não fazia nada, não tinha trabalho, ignorava nosso tipo de trabalho. Mas vocês pararam com o presídio quando veio a pandemia? Quando veio a pandemia. Aí quando a gente foi excluído, tem uma carteirinha que tá ligado com a igreja. Ela tem vencimento, né? Tem que estar ligado com a associação. Para você entrar no presídio, você tem que ter essa carteirinha. Isso, para entrar. Não pode entrar qualquer missionário. Não pode. Não pode. Inclusive, instituição. É muito delicada essa questão, né? Pode ser uma pessoa infiltrada. É complicado. Sim, infiltrada, como assim mesmo? Entre fazer eles. alguma coisa pro presídio, levar alguma coisa pro preso. Então precisa você estar ligado à Corta instituição. essa parte. Por quê? Porque, não sei, né? A gente tem que explicar assim. Não, fala, explica só porque não entendi. Infiltrado, tipo um jesuíta adventista. Não, é um cara do meio deles. Tipo alguém que sai e tá levando coisa para eles. Então tem uma rigidez. Ou informação, ou materiais, uma rigidez enfim. bem grande. Tem que estar dentro da instituição bem conceituada no mundo. Tipo a igreja adventista tem um nome, né? Então, missionário batizado tem que estar com o nome, tudo bonitinho, certificado de batismo para entrar nesses lugares. E vocês acham que o presídio é um campo fértil, vale muito a pena? Teve conversões genuínas? Muito. É muito interessante. Lá você encontra muitos ouvintes atentos. Sim. E assim, uma questão que aconteceu foi um detento, que ele se interessou muito. Ele leu o manual da igreja todinho, ele montou uma biblioteca adventista lá dentro. Quando ele saiu, ele estava preparado para se batizar. Aí o pastor não quis batizar ele.
Deram aqui enrolada, porque que ele era do trabalho. influenciado do nosso Ele grupo. era do trabalho. Como que ele ia, digamos, se queimar? Colocando assim, não, esse aqui é o do trabalho que os meninos fazem, Que eu tô sendo que ele estava excluir. querendo excluir, né? Sei, dissidentes. Então não dá propaganda, a ideia deles é não dar propaganda para nós. Tipo, eles estão fazendo trabalho missionário, não dá propaganda. E aí esse Mesmo que o rapaz, pastor precisa de número de batismo. ele não aceitou não. Não aceitou. E aí esse rapaz, ele ficou assim tão Desanimado. triste, que ele voltou pro mundo das drogas, ele... Gente, Mas é interessante que o trabalho é tão fértil lá, que a gente distribuiu aqueles grandes conflitos grandão. Foi até a Jane que doou um pallet inteiro. A gente deu para cada preso um grande conflito do grandão. E leram íntegra. na íntegra. Aquele vermelhinho lá, que ela distribuiu grátis. E Né? é verdade que tem muitos presos inocentes, assim, que foi maldade, ou você acha que a maioria cometeu de fato? A maioria é consciente que sabe que cometeu de fato. A verdade é que a gente chega lá olhando para eles, não achando que eles são bonzinhos, Certo. né? Mas que eles podem ser, Sim, pelo eles poder estão de Deus. numa situação muito favorável para aceitarem, né? Tem tempo para ler. E, irmãos, a nossa igreja é muito fraca nesse trabalho, porque as outras igrejas são fortes. Enquanto a gente ia de meia dúzia de irmãos, eles iam de 50, as outras igrejas. Eles trabalham forte. As outras igrejas trabalham tanto fora, com as famílias, e dentro. E a gente implorava para os irmãos, vem nos ajudar. Falava nas igrejas, poucos irmãos. Então, e ainda os irmãos que estavam indo, arrancaram. Misericórdia. Então, mas é um trabalho bem... É muito uma benção. interessante, é um uma trabalho benção. muito interessante. Irmãos, não tenham medo, viu? Porque a gente tem muita experiência lá, a gente entrava dentro do pátio com eles lá, quando a gente tá junto aqui. Eles falaram para nós, pode ficar sossegado, a igreja aqui é protegida. Se acontecer alguma rebelião, só não vamos soltar vocês, ficar aqui só para... tem que ter alguém aqui para não... Mas vocês, ninguém mexe. Ninguém põe o dedo em você. Inclusive, as mulheres que entram lá, o preso ele tem que conversar assim, ó. Conversando com a Patrícia, um preso, cabeça baixa. Não pode olhar, não pode ficar com conversinha com mulher. Eles são punidos lá. Existe lei Tem lá dentro. Lei lá dentro deles mesmo. Eles respeitam sei. muito. Respeitam muito. E tem prisão de mulher também, né? Que a gente foi também. É? Para nós, homens, é a mais perigosa. Sério? Por quê? Porque são mulheres. Os homens, quando ele é preso, a mulher visita. Ele tem a visita da família, da esposa, Visita íntima, de seja com a lá quem esposa. for. A mulher, quando ela é presa, ela é abandonada. O homem não vai lá atrás dela. Então ela fica sozinha. E na cabeça dela, ela quer conquistar algum homem para que possa trazer coisa para ela. Higiene pessoal, roupa. Então é perigoso para o homem. Tanto é porque a roupa delas. Então elas ficam muito assim, no seu ouvido, querendo te influenciar para você virar namorado dela para levar coisas. Por isso que é perigoso para o homem Sei, estar lá, né? sei. Muito perigoso. E, geralmente, mulher que está na prisão, ela cometeu que tipo de crime? Tráfico de droga. Às vezes elas fazem para proteger o filho, Isso. para proteger o marido, O marido manda levar droga o para lá. namorado, Tráfico enfim. de droga. E lá eles não podem usar nada de droga, zero. Zero. Só se Zero. for contrabandeado. Que Alguma coisa. difícil, né? Mas é zero. E tem tido tem fuga de scanner. prisão? Como? Fuga de Ultimamente prisão? não, né? Ultimamente não. Inclusive, muitos anos atrás, levava muitas coisas para o presídio escondido. Hoje não tem, porque você passa por um scanner. Então eles veem até o seu osso. Você passa ali, você comer alguma coisa, detecta. Então é muito difícil entrar, a não ser que seja corrupção, né? Alguma corrupção de dentro. Olha só. Então, vocês então foram excluídos, passaram o tempo da pandemia continuando a se reunir, né? Sim. E hoje até lá, está se reunindo. É? Normal. O Luan também? Oi, Luan. Luan. Tudo bem? Sim. E aí? Qual foi o próximo passo assim, na vida de vocês? Próximo passo, a gente conheceu a Vida no Campo, Mensagem da Vida no Campo com o IEST. Foi com o IEST, que teve até aquele congresso. Sim. Vida no Campo, mas a gente olhava, mas... Vida no Campo, mas nunca se aprofundou no tema. Aí com o grupo começou. Estudamos o livro Vida no Campo, até que a gente teve a convicção. Aí, Patrícia, por um milagre de Deus, o Miguel, né? Que a Patrícia não poderia ter filho. Então a gente já estava... Bom, se não pode ter filho, estamos nos últimos dias, então tudo bem, nós não vamos ter filho.
Aí, um dia a Patrícia começou, enjoo, Patrícia tá doente, tá estranho. Ela foi fazer o teste, falei, Patrícia, não pode ter filho, não tem. Ela estava grávida. Aí que a vida no campo aumentou. Patrícia, agora tem um plus a mais. Agora não tem como educar o nosso Miguel nas grandes cidades. E aí fomos, e foi até interessante que, eu não vou dizer o local, né, onde a gente está instalado, mas estamos no campo, graças a Deus. Amém. Mas foi um milagre, que a gente começou a juntar um dinheiro. E é interessante que a primeira vez que a gente teve a oportunidade de vida no campo foi para a gente trabalhar de instrutor bíblico. E aí não deu certo, tal, mas eu senti um grande forte que era para a gente ter ido. Puxa, eu orei a Deus, Deus, me dá uma segunda chance. Será que a gente perdeu a chance que Deus deu da primeira vez? Orei a Deus, fui fazer uma visita no local, né? Enquanto nós orávamos, íamos juntando nós dinheiro, juntávamos, toda a economia. nos planejando. Cartão de crédito, vamos comprar só à vista, só se for à vista. Olha, vamos cair fora disso aí. Cheque nunca, né? Acho que nem existe mais cheque. Mas fomos juntando e Deus multiplicou. E a gente, onde a gente está hoje, a gente não queria ir para esse lugar. Não queria, não. A gente não sentia que a gente ia ter condição financeira. Sim. Nós era para ir para outro lugar, mais barato, que a gente tinha pouco dinheiro. E um dia a gente visitou um amigo. E aí, vocês querem ir para a vida no campo? Comprar alguma coisa? Falei, não tem condição. Quanto vocês têm? Nós falamos tanto. Falando, tem uma pessoa vendendo 40% a mais que a gente tinha. Nós não temos. Mas vamos orar. Se for da vontade de Deus, ela baixa. E essa moça que a gente comprou a casa, ela tem todo mundo conhece ela, que ela não abaixa nem o aluguel, nem R$1 da casa. Vamos, né? Vamos orar a Deus e coloca para Deus, né? E oramos com esse irmão na casa dele e tal. Ficamos uma semana na casa dele. Vamos conversar no outro dia com essa moça. Ligou. E aí ele sabe negociar, negociou, tal. Resumidamente, no final do dia, a moça, tanto. Era o que a gente tinha exato na conta. Uau. Exato. E Patrícia, olha, que benção. Aí fomos no cartório, já fizemos todos os trâmites, tal. E voltamos, só que a casa era bem antiguinha, né? Precisava dar umas reformas. E agora? Patrícia, nós vamos ter que juntar de novo para vir. Juntar de novo, o que nós vamos fazer? E aí uma irmã que quis alugar a casa. Olha, eu reformo tudinho para você e não pago aluguel. Ela veio, arrumou a casa inteirinha, tal. Resumidamente, a gente ia pro fim do ano, né? Para o campo. No meio do ano, a gente veio, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Que Deus Glória a abençoe. Deus. Então vocês agora têm sua própria terrinha, Sim. casa já, que estão morando nela. Graças a Deus. Então vocês são reis e rainhas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Amém. que bom. Amém. Tire seus filhos da cidade, irmãos. Porque, olha, a gente sentiu a influência, a gente saiu no limite do nosso bebê. Porque eu sempre falo para a Patrícia, a gente ensina coisa espiritual 1000 vezes. Uma vez que eles ouvem coisa que não é espiritual, eles aprendem. Uma vez só. Seu filho tem quantos anos? 2 anos e meio. Saiu como que através do fogo. Sim. Tem mais meio ano para completar, porque Sim. até os 3 que o caráter se molda. Sim. Então, como Deus é bom, viu, irmãos? Então a gente orou a Deus e orando, e também não é só orar e ficar sentado. Juntar dinheiro, quebra cartão de crédito, sai das É dívidas. planejamento. Planejamento. Senão, Mesmo que a pessoa não tenha nada, não tenha como guardar, ela pode planejar. E vocês fazem culto familiar toda manhã e toda tarde? Toda manhã, toda tarde. Sempre. Como é que vocês fazem? Leem historinha? Uma Canto história o inário, bíblica. música do inário, lê a historinha bíblica. A gente tem a lição também da criança, do hall. E depois lemos a meditação de Ellen White. Oramos, o Miguel... Não, é eu que vou orar. Eu deixo ele fazer a oração, depois a gente faz a oração. Que gracinha. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa, um verso que vocês querem mencionar, assim, que é o lema de vocês na vida, que vocês querem compartilhar? Eles também foram secretários do MV por vários anos, né? Sim. Participaram lá em Santa Isabel. E, na verdade, estão, na verdade, presente mais tempo do que eu. Mas então, algum verso que é o lema de vocês, da vida? Pode falar. Filipenses 4,13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém. Então a gente crê nesse verso que é tudo, é tudo.
Amém. Jesus abre o mar vermelho, Jesus tira a água da rocha, Jesus ressuscita os mortos, Jesus dá visão aos cegos, tanto físico como espiritual. Amém. Esse Jesus tudo pode. tudo pode. Esse Jesus é poderoso. Então se você falar, mas eu não tenho nada para vida no campo, meu marido não quer, minha esposa não quer, se orar, colocar na mão de Deus, na hora certa vai acontecer. Se você tiver fé e planejar, não é só Amém. orar e deixar Tem as que pisar. Sim, Tem que pôr o pé na água. É. sim. E a TV Verdade Presente vai continuar? Vai em nome de Jesus. Amém. Com filmagens, né? Sim. E tudo. Meditações. Louvado seja o Senhor. Amém. Você vai dar um feliz sábado aqui nos comentários abaixo, né? Vocês podem clicar. E acho que é isso, né, Patrícia? Sim. Mas Sim. Você teve a palavrinha final também para as pessoas? Não é isso mesmo que nós, né? Sim. Falamos tudo aqui, o que o Alexandre falou de nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece Vamos tomar e tudo que Ele pode. Vamos tomar a picada? Não pretendemos. Inclusive, adiantamos 6 meses para vir para cá Por causa disso. Aham. Que Tava tinha fechando pressão. o cerco muito rápido. A né? Sim. pressão. Sim. Alguns irmãos nossos lá, o caso deles já está indo para o departamento jurídico, né? Então devemos orar. Uau. Orar. Orar e sair e fugir para o campo. Foge veloz Para para o o monte. Deus seja louvado. Muito obrigado pela audiência e um bom restante Tchau, de sábado, tchau. se for sábado aí. Um Sábado. abraço. Abraço.